Bom dia, amigos, amados irmãos, que Deus nos abençoe ricamente. Bem, nesta ocasião nós queremos falar um pouquinho sobre igreja. Porque às vezes as pessoas compreendem mal quando a gente fala que Deus está na igreja. Deus está sim na igreja. O que é igreja? Então, nós compreendemos mal que quando se fala igreja, as pessoas acham que igreja é o templo. Não é o templo. Está nas pessoas que vão à igreja, que vão ao templo adorar. Quem criou a igreja não foi nenhum homem, foi o próprio Jesus. A palavra igreja, ela vem do grego, quer dizer eclesia. O que é isso? É uma assembleia. É o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram a mesma doutrina. O que é o templo? É o local que é construído pelos fiéis para se reunirem. Ali, então, louvarem ao Senhor juntos, num verdadeiro companheirismo. Então não pode haver uma confusão nisso. Igreja é a assembleia, é o conjunto de fiéis. Então a igreja é isto. O templo é o local onde os fiéis se reúnem. E quando eles estão ali, Deus está ali. É claro, Deus está na igreja, não propriamente no templo, porque o povo que está lá tem Deus dentro deles. Então Deus está lá, está neles, está lá. Agora, quem fundou a igreja não foi nenhum homem, foi o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 16, no verso 18, ele diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nenhum tempo. Nós somos a igreja de Jesus, e as portas do inferno não prevalecem contra nós, porque nós somos a igreja. Se nós não formos a igreja, as portas de Jesus, as portas do inferno prevalecem. A igreja de Jesus, então tem igreja de Jesus e tem igreja que não é de Jesus. Tudo bem. Agora, a igreja é constituída de pessoas que a gente gosta e às vezes uma que não gosta, né? Vamos ver o que Jesus diz agora também em Mateus 18, verso 15. A igreja tem autoridade. Essa assembleia, esse conjunto de fiéis unidos pela mesma fé, que celebram a mesma doutrina, tem autoridade. Quer ver o que Jesus disse? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste teu irmão, a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Leva-o à assembleia, fala com os irmãos todos ali. Ele não escutou a igreja, então considera-o como infiel publicano. E a igreja, ela foi fundada no Pentecoste. A igreja gentia, ela foi constituída depois que Paulo, em Atos dos Apóstolos, foi enviado aos gentios. Agora veja como estava a igreja no princípio, em Atos capítulo 2, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Então ele estava podendo ir ao templo ainda, E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles iam no templo e comiam em casa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Olha, quem que estava colocando as pessoas na sua própria igreja? O próprio Senhor. Acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vejam que é Jesus quem constituiu a igreja. Agora, se tem alguma que não foi Jesus, bom, não é este o nosso caso. Nós estamos falando da que Jesus formou. Vamos ver Atos capítulo 9, verso 31. O que nos diz? Assim, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Vejam bem, meus irmãos, que a igreja, esta assembleia, este conjunto de fiéis unidos pela mesma fé, celebravam a mesma doutrina, estavam unidos na adoração. E a igreja se reunia para orar uns pelos outros. Veja isso em Atos capítulo 12. Quando Herodes mandou matar Tiago e depois mandou prender a Pedro, guardando-o na prisão. No verso 5 diz, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aonde? Onde que eles faziam? Olha o verso 12. Depois que Pedro foi liberto, ele percebeu que ele estava livre, ele foi à casa de quem? De Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou você vai para sua casa, você vai para a sua, lá a gente ora. Deus abençoa? Abençoa. Mas e por que reuniam? É porque mentes iguais gostam de se reunirem, têm a mesma fé, têm a mesma doutrina, então gostam de estar juntos. Se não gosta de estar junto é porque não tem a mesma fé. Pronto. Os pássaros pretos andam com os pássaros pretos, os pardais com os pardais, os bem-te-vis se dão bem com os bem-te-vis, não é verdade? E assim sucessivamente. Agora vejam bem a recomendação de quem é a igreja, que Paulo deixa àqueles anciãos da igreja de Éfeso. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Paulo se despedindo deles. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Bom, mas não precisa de ter pastores. Cada um se vira na sua própria casa. Satanás é atrevido, terrível, enganador. Você quer ver? Vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele resgatou com seu próprio sangue e instituiu pastores para cuidar da igreja, da sua igreja. Agora, se você não concorda, que você não é a igreja de Jesus, não é a igreja resgatada pelo sangue, porque a igreja dele Deus constituiu. O 5º de Efésios. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, vamos ficar em casa porque Deus está no meu coração, eu não preciso ir à igreja. Aí Deus está no seu coração. Mas por que você não pode, para jogar no futebol, tem que reunir a turminha, né? E se chegar atrasado, leva bronca. Mas para ir adorar a Deus, pode ser, é sozinho. É porque a fé acabou, o amor esfriou, não tem companheirismo com os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, o outro é filho de Deus, por que não tem companheirismo? Os filhos de Deus amam cantarem juntos, louvar o Senhor. Então qualquer coisa contrária a isso é o diabo, porque está contrária à vontade de Deus. Deus ama que o seu povo se reúna.
Que o seu povo cante louvores juntos? Não. Para que isto? Que besteira é essa? Vamos ficar mesmo em casa? A gente louva o Senhor em casa. Mas quem constituiu a igreja foi o próprio Deus, e Deus ama ver os seus filhos se alimentando da palavra juntos. Porque Paulo instruiu na hora da ceia aos Coríntios, capítulo 11. Quando vocês forem cear, quer dizer, comer a ceia, esperai uns pelos outros. É porque é bom, é junto, gente. É maravilhoso. Faz uma festa lá sozinho, você na sua casa. Que graça vai ter a sua festa? Ah, mas esse engano aí, esse Satanás é muito fraco. O que Paulo diz na carta aos Romanos? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia. A Febe era uma diaconisa ali, né? Para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem os seus que amam se reunir em casas, nos templos. Quando não tem templo, se reúne na casa de um, de outro. Faz ali aquela reunião abençoada, feliz, de louvor. Não é isto maravilhoso? Mas Satanás quer impedir isto. Ele não gosta de ver os filhos de Deus alegres, satisfeitos. Ele quer impedir este companheirismo da igreja. Então diz que não precisa disto. Pode ficar mesmo em casa, no isolamento. Acabou o isolamento, acabou a Covid, gente. Não podia reunir. Agora, quem fundou a igreja? E ela está em congregações espalhadas pelo mundo todo. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Então, meus amados e preciosos irmãos, nós devemos amar o companheirismo cristão, deixar de dar ouvido a essas doutrinas enganadoras, portanto, diabólicas. Se são enganadoras, são diabólicas, não tem meio termo. Por que a gente tem que ser mansinho com o diabo? De forma alguma. A igreja de Deus ama o companheirismo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É glorioso poder louvar ao Senhor juntos. Então fica aí esta explicação a respeito de igreja e templo. E essa correção aí, essas pessoas sendo enganadas, cada época tem o seu espírito mais aperfeiçoado. Dessa vez é um espírito nojento, besta. Já existiu isso lá no tempo de Paulo, então nós falamos poucos dias atrás a respeito disto e a gente repete aqui. Hebreus capítulo 10. Por quê? É necessário. Porque as pessoas não compreendem as Escrituras. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, um estimulando ao outro em amor, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Lá naquele tempo o diabo já estava fazendo isso com as pessoas, tirando ele da reunião, da congregação, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Unamos
Sejamos mais unidos e não separados. O amor é que faz esse vínculo da perfeição. Se você não gostou do que fez, faça como Cristo nos perdoou, perdoe também, porque se você não perdoar, eu não vou à igreja porque aquele irmão, ele fez algo comigo, eu não gostei, fale com ele. Seja humilde, seja franco, educado e perdoe. Então Deus está na igreja porque o povo que está lá tem Deus. Vejamos, cada lugar é assim. Se você vai para um lugar com aquele espírito do diabo para fazer coisas erradas, então o diabo está lá, seja onde for. Seja onde for. Então está ali você fala motel, só aquele prédio lá. O que tem aquele prédio lá? O que faz o diabo estar lá no motel? São as pessoas que vão para lá possuídas de espírito de adultério, de prostituição, fornicação. Então quando eles estão lá, nos seus atos pecaminosos, então o que está dominando ali dentro? O diabo. Agora, quando eles vão embora, o diabo vai também, ué. Ele vai ficar nas paredes lá? O diabo vai ficar lá naquelas paredes? Não vai. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude a compreender as coisas corretamente. Igreja, do grego, é assembleia, é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e celebram a mesma doutrina. Templo é o local que é construído pelos fiéis para se reunir. Deus abençoe a todos os meus irmãos, meus amigos e inimigos também, em nome de Jesus Cristo. Amém.